Vou agora bater um papo com a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza em Ilhéus, a secretária Sayonara Machado. Está por aqui, nós temos alguns assuntos a tratar com a secretária. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Nós vamos ter aqui em Ilhéus um novo empreendimento. O município de Ilhéus, através do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, vai construir alguns apartamentos aqui. Eu disse, nós já fomos contemplados, a cidade de Ilhéus já foi contemplada com muitos apartamentos, mas ainda assim nós temos um déficit habitacional muito grande. Então, muita gente quer saber quando as inscrições começam, quem pode se inscrever, quais são as condições das pessoas que podem se inscrever para isso. Então, a gente vai tratar desse assunto. Secretária, satisfação ter a senhora aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Vila? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Ilhéus FM. Bom dia, ouvintes do Tabuleiro. Agradeço a oportunidade de estar aqui para tratar de assuntos e uma pauta tão rica para a nossa cidade, para a nossa Ilhéus, que são os assuntos da pasta da Secretaria de Promoção Social. É uma honra muito grande. Estamos aqui para ouvi-los e poder transmitir o que tem sido feito e o que ainda poderá ser feito nessas indagações que desde o início do programa eu venho ouvindo e que você vem levantando esse questionamento. Exatamente. A questão dos apartamentos, são quantos aqui? São 464 unidades habitacionais. 464 novos apartamentos. Novas unidades habitacionais. Aqui em Ilhéus. Vai ser ali no Iguape, é isso? Isso. Aí já denominado Almada 1 e Almada 2. Almada 1 e 2. São Almada duas torres, 1. Então, é isso? Serão duas torres, Almada 1 e Almada 2. Muito bem. Secretária, quem pode se inscrever para participar do sorteio, né? Porque se inscreve e depois tem um sorteio, né? Quem pode se inscrever para ganhar uma casa dessa? Exato. Como você falou, o déficit habitacional em Ilhéus é grande. Vindo de enchente, vindo de pessoas que moram em situações de vulnerabilidade, em situações de risco. Então, a priori, esse público ele já é prioritário. Sim. Por estar em uma situação de risco e vulnerabilidade social, vulnerabilidade habitacional. Fora isso, é necessário que essas pessoas elas tenham hoje o CAD único. O CAD único hoje, no sistema CAD único agora do governo federal, ele passa pelo GOV, aquela conta GOV-BR. Sim. Então, tudo hoje que você for fazer, um boletim de ocorrência que você for fazer, você vai ter que ter essa conta GOV, que é uma conta unificada. Ela está unificada com todos os programas, não só o habitacional, mas o programa CAD único, todos os programas do governo federal. Então, hoje, ela é vamos dizer assim, é o banco de dados para todas essas políticas que também é a política habitacional. Então, dentro dessa política habitacional, existe um público que é um público prioritário, como você falou, o déficit é grande, mas, porém, existe aquelas pessoas que já estão em uma situação de vulnerabilidade habitacional, existe pessoas que estão em situação de rua e agora, a partir dessas novas unidades habitacionais, um percentual dessas unidades será também destinada, acho que 3%, a essas pessoas que estão em vulnerabilidade absoluta, que são as pessoas que estão em situação de rua. Sim. Então, algumas unidades, 3%, serão destinadas para esse público. Esse público também tem que estar cadastrado como tem hoje cadastrado como pessoa em situação de rua. Hoje nós temos no nosso banco de dados 270 pessoas que estão cadastradas lá e se identificaram, que é feito através dessa busca que a gente faz, através da turma da abordagem, do Centro Pop, faz a busca, faz a escuta e faz esse acolhimento. Nesse acolhimento é fortalecido, devolvido um pouco dessa dignidade, principalmente a identidade dessas pessoas, e é cadastrado no CAD único, e algumas até recebem o Bolsa Família também, como você colocou aí. Então, algumas pessoas e outras o benefício eventual, o BPC. Mãe solo,
mães que são arrimos, mulheres também têm como público prioritário, que são mães que são arrimos de família, que não é de família unipessoal, mas que tem uma família e é ela a responsável, e é ela que é a responsável por aquele grupo familiar. Então, sendo ela a responsável por aquele grupo familiar, também é um grupo prioritário na hora que você vai falar desses sorteios diante de uma demanda que essas 464 unidades, a gente sabe que está muito aquém do que, de fato, a gente precisa aqui para a nossa cidade. O nosso déficit habitacional ainda é muito grande? É muito alto ainda? Sim, porque existe ainda pessoas em situação de vulnerabilidade. Recentemente, houve a entrega daquelas 200 unidades lá do Salobrinho, que já foi para corrigir aquele casos pontuais que foi da época da enchente. Época da enchente. Esses dados, quem tem a Defesa Civil, vem diuturnamente buscando e verifica-se que ainda existe pessoas que ainda estão em situação de risco, em situação como colocamos aí de encostas, que é uma pessoa que precisa ser prioritária na hora dessa unidade. Mas a pessoa também precisa querer, ela precisa querer, porque a gente sabe que é uma questão cultural também. Por muitas vezes a pessoa recebe a unidade, mas prefere estar ali, porque está no entorno dos seus vizinhos, da sua a sensação de pertencimento. Perfeitamente, perfeito. Tem muita gente que às vezes não quer sair daquele entorno, né? Exato. Você tem uma irmã que mora, tem um tio, tem uns amigos de infância. Muitas vezes vive da agricultura familiar, vive ali também, como foi o caso das enchentes. No caso das enchentes nas unidades do Salobrinho, nós identificamos que foram pessoas de Sambaituba. Então, a pessoa que sofreu pelo fato da enchente, que teve a casa realmente levada pelo rio. Então, essas pessoas procuraram as unidades e hoje estão lá, estão residindo nessas unidades lá do Salobrinho. Que agora vamos ter até, só para dar um destaquezinho, no dia 20, a gente vai estar, a Condé vai estar entregando para a prefeitura, que eles passaram esses 6 meses acompanhando e dando assistência, e vai estar agora já estava, né? Nós já desenvolvemos vários serviços ali, porque não é só da unidade. Não é só a unidade. Como você colocou, é o sentimento de pertencimento. A pessoa tem que sentir pertencência àquela nova unidade. Sim. Então, imagine, alguém que saiu de lá de Sambaituba, Aritaguá, e está morando num relativamente distante, lá na unidade de Salobrinho, é uma mudança de vida para essa pessoa. Então, nós, da Secretaria, principalmente, não só nós, mas os outros serviços também, chegamos lá. O posto de saúde está sendo... Fizemos vários atendimentos lá, através da secretária Sonilda, foi feito também, porque quando você muda da unidade, você também tem que estar atendido agora por aquele posto do Salobrinho. Você não está mais atendido pelaquela região de Sambaituba. Exatamente. A mesma coisa acontece nos CRAs. Sim. Então, aquela pessoa não é mais referenciada no CRAs Norte, que seria quem estava em Aritaguá, Sambaituba. Agora ela é referenciada no CRAs do Salobrinho. Então, a gente precisa atualizar. E aí vem, voltando. Então, as coisas estão interligadas, Vila. Você percebe que está tudo muito sincronizado. A pessoa mudou, então qual é o primeiro passo? A gente precisa trazer essa família, essa pessoa, para o CAD, dentro daquela unidade agora de referência, que agora é o Salobrinho, no exemplo aqui citado, dessa nova unidade. Mas, para além disso, acompanhar, dar assistência, porque aquela família agora, ela vai ser referenciada naquela região. Na região agora, no caso citado agora, de Salobrinho. Secretária, eu tenho observado que tem muitas ações realmente, no caso das ações habitacionais, em áreas urbanas. Sim. E o Minha Casa Minha Vida Rural? Essas habitações na zona rural, para não ter que tirar essas pessoas ali do seu habitat, não ter que tirar a pessoa ali do seu pedaço de terra, da sua... muitas vezes a pessoa tem um cacauzinho ali em planta, tem uma mandioca e vive exatamente da agricultura familiar e está ali. Sair dali e morar, por exemplo, no Nelson Costa, e morar no Teotônio Vilela, e morar no Salobrinho, muda completamente a vida da pessoa. Exato. Inclusive, até o CRAS você tem que alterar, como a senhora mesma colocou. Não, você muda completamente a vida.
não existe a possibilidade do município de Ilhéus ir ao governo federal e tentar conseguir essas unidades rurais? Porque existe. Vila, eu vou estar te dando um spoiler aqui, porque o prefeito Valderico, ele pensou exatamente nisso. Ele buscou e está viabilizando, né? Ainda não está viabilizado, mas está viabilizando. Existe um consórcio, esse consórcio para a construção de unidades habitacionais rurais. Então, o prefeito foi, juntamente com o secretário de Agricultura e Pesca, o Miltinho, ele fez essas interlocuções e buscou e está praticamente em vias de acontecer sim essas unidades. Então, assim, mas aí é uma pauta do secretário de Agricultura e é só dizer que está sim. diretamente voltado para a senhora também, também, né? porque o CAD único, claro. o CAD único será necessário também, o filtro, né, vamos dizer assim, o filtro também ele é feito através do CAD único, juntamente com o CAF, que são responsáveis por aqueles cadastros de agricultura familiar. Então, o CAF, que é feito através da Secretaria de Agricultura, ela também é interligada com o CAD, que é o CAD único da Secretaria de Promoção Social. Então, o prefeito Valderico, ele pensou nisso sim, foi uma das coisas que ele mais pediu para mim e para o secretário Miltinho, que viabilizasse, que buscasse fazer com que isso acontecesse. E acredito, eu tenho esperança e creio que poderá sim, estar previsto que possa acontecer sim, através de um consórcio, desses consórcios que já existe do Ministério da Cidadania, e é possível sim que o município de Ilhéus conquiste, né? Conquiste esse que será realmente fundamental para minimizar essas questões que você colocou, principalmente nas unidades rurais, para minimizar esse déficit habitacional e dar mais dignidade também às pessoas, às famílias que vivem de agricultura familiar, que estão ali no seu entorno, que tem ali sua renda ali e que ali tem que estar. Então, a gente acredita nisso também e o prefeito tem pensado nisso e eu acredito eu tenho fé que vai acontecer. Para as unidades que o prefeito Valderico, inclusive, já fez um aditivo, tem alguns meses, uns 2 meses atrás, fez um novo aditivo junto à Caixa Econômica Federal. Quando as inscrições vão ter início? Bom, novamente voltando para o assunto do CAD único. Isso. Quando nós assumimos a Secretaria de Promoção Social, nós percebemos que o nosso banco de dados do CAD único, ele está desatualizado. Desde 2022 e que não se faz uma atualização. O que é uma atualização? Quando você vai fazer a sua inscrição no CAD único, não é só colocar Vila Nova e mora onde. A gente tem que colocar todo o seu grupo familiar, quem são as pessoas que moram, qual é a sua renda familiar. E esse cadastro ele não estava atualizado como deveria estar. O governo federal, aí não foi a Secretaria de Promoção Social, não é só em Ilhéus, ele bloqueou esses cadastros, fez um bloqueio geral, não é suspensão e nem cancelamento do Bolsa Família e nem do cadastro do CAD único, mas é uma atualização. Essa atualização, algumas pessoas receberam até notificações que hoje no celular você tem um aplicativo do Bolsa Família, tem um aplicativo do Caixa Tem, e algumas pessoas, quando foram receber o Bolsa Família, receberam ali a informação, a notificação que deveria atualizar. Isso está acontecendo desde o início da gestão. Diuturnamente, eram mais de 7 mil cadastros desatualizados só no município de Ilhéus e está sendo feito. O que é bom com isso, Vila? Por que isso é importante? Porque você consegue equalizar e tirar as distorções que existem no cadastro para na hora que você for fazer esse mapeamento, esse cruzamento de dados com o banco de dados do cadastro que será habitacional, você realmente vai estar filtrando ali, de fato, quem de fato está no perfil para receber aquela unidade. Né? E não cometer injustiça, certo? Então, isso está sendo feito todos os dias, em todos os CRAs. Então, nós temos hoje 6 CRAs que estão habilitados para poder fazer a atualização desses cadastros. E com isso, o que acontece? Hoje, de quando nós iniciamos o governo, nós já conseguimos
com essa atualização de cadastro, incluir no cadastro de Bolsa Família 1.700 famílias. Só esse mês foram 500, então, o mês passado. Então, foram 500 famílias que não estavam recebendo o Bolsa Família, mas que está no perfil, que deveria receber, porque existe um teto, Vila. Ilhéus, ele é um município de grande porte. Então, nós temos um município de pequeno, médio e grande porte. Hoje, Ilhéus, pela quantidade da população dele, aproximadamente 190 mil habitantes, então é considerado para o governo federal um município de grande porte. Com esse município de grande porte, a gente tem um teto que a gente pode ofertar essa transferência de renda que é o Bolsa Família. Então, assim, no início da gestão, nós existíamos um déficit, uma fila de espera enorme, mais de 10 mil famílias aguardando no perfil para receber e que não estavam recebendo. Então, com essa atualização do cadastro, que são pessoas que não atualizam o cadastro desde 2022, vale ressaltar que não é aquela pessoa que já foi lá esse ano, que foi o ano passado, não é isso. São pessoas que em 2022 ainda não tinham feito essa atualização. Muitas que já não estavam mais morando no município, e é por isso que é importante fazer essa atualização cadastral. Pessoas que já não estão mais no município de Ilhéus. Agora há pouco eu ouvi um ouvinte seu que está em São Paulo. Não é o caso, não estou dizendo que é o caso dele, mas existe sim pessoas que já não estão mais no município de Ilhéus e que ainda está lá no nosso banco de dados como sendo pertencente ao município de Ilhéus. Então, essa atualização é fundamental, foi feita pelo governo federal e também para o cruzamento de dados, porque, como eu falei, hoje tudo é pelo Gov e há esse cruzamento de informações para que o cadastro realmente fica com menos erro possível, vamos dizer assim. Tudo começa no CAD único. Tudo começa no CAD único. Então, alguém que esteja dentro do perfil que a senhora colocou, se não tiver no CAD único, essa pessoa ela não será beneficiada em nada. Isso. Em nada. Então, é importante que procure a secretaria. Isso. E a primeira coisa, se cadastre. Se cadastra no CAD único. A partir do CAD único, abre-se as portas. Exatamente. Para que os benefícios de todos transferência eles. de renda, do Minha Casa Minha Vida, todos os programas, essa pessoa vai ser alcançada, claro, se tiver no perfil. Porque o CAD único, ele não é só para benefícios de transferência de renda, não é só para benefícios eventuais. Ele é um registro do cidadão. O cidadão com o CAD único, muitas vezes a pessoa nunca recebeu um benefício, mas precisa do CAD único para poder fazer uma inscrição ali no Enem e ter lá a isenção da inscrição. Ele, para poder ter um benefício, que existe um benefício para jovem, que é o de viagem, aquele que está no CAD único, está dentro do perfil e quer fazer uma viagem interestadual, fora do município. Então, são várias coisas que está ali, que o CAD único é o seu cadastro, é o cadastro do cidadão, que não é só do cidadão, é o cadastro da família, é o cadastro da família brasileira. Gente, o CAD único. Olha, a senhora está passando para mim agora uma informação que eu juro, eu não sabia, que tudo começava com CAD único. Tudo começa com Tudo começa ali, eu não sabia disso. Então, é importante que você que está em casa tenha essa informação. Vila, mas eu não recebo nenhum benefício. Provavelmente você não recebe nenhum benefício, talvez porque você não tem o CAD único. Né? Porque você tem o que a senhora colocou, você tem o benefício da isenção de alguma inscrição. Pronto, por que você não recebeu aquele benefício? Porque você não tem um CAD único. Se tivesse, talvez já iria receber esse benefício, né? Um desconto, ou sei lá, ou melhor, a isenção de uma inscrição, alguma coisa parecida, até uma casa, claro, se você estiver no perfil. Até uma casa, se você estiver no perfil. Então, Vila, é importante também colocar que, para que as pessoas entendam, nós ainda não estamos fazendo o cadastro para as unidades habitacionais. Sim. Por que não está fazendo, secretária? Nós estamos fazendo porque, como eu falei no início, nós estamos primeiro atualizando o cadastro que agora foi bloqueado, teve um bloqueio. Nós temos um bloqueio,
agora não mais, porque nós já reduzimos esse número, mas de 6 mil a 7 mil cadastros bloqueados, famílias bloqueadas por falta de atualização desde 2022. Então, após essa atualização que está ocorrendo todos os dias, e às vezes acontece que como está tendo unificou o cadastro, então agora é através do DataPrev, o DataPrev precisa extrair essas informações, porque ele ainda começou a acontecer este ano, essa unificação de todos os cadastros, todo o banco de dados através do DataPrev. Então, o DataPrev hoje, ele trabalha com o CAGED, ele trabalha com o CPF. Então, assim, todo o banco de dados, todos os bancos de dados do governo federal, está ali, o seu CPF é através do DataPrev, então é essa empresa. Então, assim, ele agora pegou o banco de dados de todos os sistemas que tinha dentro do governo e colocou tudo numa base só. Então, essa base do SUS e todas as outras bases, ela ainda está em processo de adaptação e condensação. Então, agora mesmo, recente, no dia 8, houve a suspensão do atendimento. Por quê? Porque precisava extrair as informações para esse banco de dados DataPrev. Então, uma vez ao mês, já está programado, eu já divulguei isso, vai ter essa extração. Então, assim, às vezes o sistema fica lento. Então, assim, nós estamos organizando agora para que, quando for abrir as inscrições do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, nós tenhamos um cadastro já atualizado. E isso facilitará muito o trabalho nosso da Secretaria e beneficiará quem está lá na ponta de quem realmente precisa. Quem está nos ouvindo agora, secretária, eu estou conversando com a secretária Sayonara Machado, secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza aqui no município de Ilhéus. Para quem está nos ouvindo agora, está com o cadastro desatualizado. Essa pessoa vai até a secretaria ou existe um aplicativo no celular dela mesmo que ela pode atualizar? Precisa ir na secretaria ou nos CRAs. Sim. O sistema ainda, ela não faz essa atualização, ainda não existe esse aplicativo. Sim. O que nós estamos, ainda está em fase embrionária, mas já é um planejamento também. Estou dando muito spoiler aqui hoje, tá? Isso é ótimo. Está em fase embrionária, é que nós estamos desenvolvendo um aplicativo, um app, para que as pessoas possam fazer o seu agendamento, não a atualização, porque para fazer a atualização, aí teria que ser disponibilizado pelo governo federal através da DataPrev. Não seria a Secretaria de Promoção Social que então, poderia... é um app do município para fazer o agendamento para o atendimento. E o atendimento, para minimizar as filas, porque a gente sabe que as pessoas ficam ansiosas, principalmente quando acontece receber uma notificaçãozinha que o benefício foi não bloqueado, que o benefício foi suspenso. Ali, o suspenso ali é só para atualizar. A pessoa indo atualizar, não precisa, se recebeu a notificação, vai. Se não recebeu, não precisa. Ali, dá um aperto no coração. Dá um aperto no... Entende que perdeu. E entra no desespero. Dá um aperto no coração. Eu entendo, Vira, sabe por quê? Porque é um benefício de transferência de renda e muitas vezes é a única transferência. É a única renda que a pessoa tem, como você colocou aqui. É a única renda. Né? É a única renda. Nesse mês, você falando em dados, nesse mês de julho, no Brasil, foram feitos 16 milhões, foram pagos 16 milhões em transferência de renda pelo benefício do Bolsa Família, no mês de julho. Não, 16 bi. Em julho. Julho, é bi. É 16 bilhões. Exatamente. 16 bilhões. Imagine isso, como você falou. Isso no Brasil. É realmente uma política, é uma política de transferência, é um benefício, ele não é um programa, porque o Bolsa Família foi criado como um benefício, que seria um benefício eventual de transferência de renda. E aí, hoje, é o único, às vezes, é a única renda da família. Se a gente parar para avaliar, o Brasil, ainda assim, está entre os países mais desiguais. Dos 195 países do mundo, o Brasil é o 14º mais desigual. E olha que o volume de transferência de recursos é alto.
E digo para você, viu? Há 2 anos, 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, a desigualdade era maior. Era maior. O Brasil era o 8º país mais desigual. Hoje é o 14º mais desigual. Vila, em Ilhéus, nós temos hoje 24.752 famílias recebendo Bolsa Família. 24 mil famílias. 1.000 famílias. Então, isso vai dar o que aí? Mais de 100 mil pessoas. 24 mil, exato. Aproximadamente 100 mil pessoas são beneficiadas diretamente. Porque tem famílias unipessoais, Sim. mas tem famílias tem família de 4 múltiplas. pessoas de 5 pessoas, pessoas de 1, Perfeitamente. Então, são quase, vamos colocar aqui por baixo, 85 mil pessoas diretamente beneficiadas com Bolsa Família. E 7 mil pessoas na lista de espera. Como eu te falei, existe um teto, porque nós somos de grande porte. Então, é como se fosse para receber um benefício, depois da atualização do cadastro, alguém saiu daquela necessidade. Alguém deixou de receber, porque não está mais dentro daquela linha, daquela faixa de pobreza ou de extrema pobreza. Então, alguém que está naquela linha, que está naquela faixa, que está naquele perfil, passou a receber. 7 mil pessoas aguardando receber esse benefício. Vamos lá. A gente falou aqui, a gente acabou entrando também no Bolsa Família, né? Nós começamos na pauta da questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que agora você já sabe que tudo começa com um CAD único. Se você está com o seu cadastro desatualizado, é necessário atualizar. Você pode procurar a Secretaria de Combate à Pobreza e Assistência Social. E você pode procurar também os CRAs aqui que tem espalhado na cidade. São 6. Entendeu? E fazer o seu cadastro. Pronto. A partir daí, as coisas começam a fluir. Ainda não tem uma data específica para fazer as inscrições habitacionais para Minha Casa Minha Vida para essa unidade. Será divulgado. O bom é que a gente sabe que vai ser construído, que o prefeito já aditivou junto com a Caixa Econômica Federal. Pronto, isso é certo, está certo, tá bom? Então, quando o cadastro único tiver atualizado, o banco de dados estiver atualizado, aí a partir daí a secretaria passa a divulgar uma data e aí você já fica atento, tá bom? Pronto. Esse é o primeiro detalhe. A questão ainda, voltando aqui, secretário, a questão do Bolsa Família. A senhora falou que tem 24 mil famílias em Ilhéus cadastradas que recebem esse benefício. Sim. A gente sabe que tem algumas famílias que acabam não cumprindo aquilo que determina o programa. A questão do piso, a questão da escola. As condicionalidades. Isso. Como é que a secretaria está conseguindo fiscalizar isso e exigindo realmente que os pais e as pessoas responsáveis cumpram isso? Porque é fundamental manter o filho na escola, ver a questão de peso, né? Exatamente, Vila. Então, as condicionalidades para que a pessoa receba o Bolsa Família o presença, tem que ter, né, que é na escola, é na educação. Então, lá na educação, através da secretária Eva, nós montamos uma comissão, e também da secretária Sonilda, nós montamos uma comissão e um comitê. Hoje nós temos um comitê que tem pessoas responsáveis da Secretaria de Educação, pessoas responsáveis da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção Social do Bolsa Família. Então, assim, o gestor do Bolsa Família, que é o Fernando. Então, hoje, junto com Thalita, que é da Secretaria de Educação, e Eric, que é da Secretaria de Saúde, eles tiveram que fazer e estavam realmente desatualizados. E ainda estamos fazendo, desde o início da gestão, colocando e fazendo essa busca ativa. Qual é o risco dessa família ter o programa suspenso? Muito dos motivos da atualização e da suspensão foi em função dessa desatualização mesmo. Sim. De não estar informando o peso, que não é só o peso, também existe o mapa nutricional, que é feito nos postos de saúde. Então, com a criação desse comitê, então o comitê está responsável
puxar no banco de dados essas famílias e fazer a busca ativa dessas famílias para que elas não tenham seus benefícios suspensos. A secretária de Saúde, Sonilda, está fazendo vários mutirões, inclusive mutirões na rede, nos distritos, porque a gente sabe que a gente tem que chegar até lá também. Estamos trabalhando numa ação coordenada junto com a secretária de Educação também, para que no dia que for naquele distrito, Sambaituba hoje, Aritaguá está bem pontuada aqui. Espero que os ouvintes do Sambaituba e Aritaguá estejam dando bastante audiência para a gente. Em Sambaituba, vamos lá fazer, Sonilda está com a equipe dela, que vai fazer o peso. Então, toda vez que ela vai nesse distrito, ela leva também as pessoas que são responsáveis por fazer o peso daquelas famílias, que é necessário. Às vezes, não é só da criança, é o peso da gestante também. Sim. Porque a gestante também tem direito de receber o Bolsa Família. O bebê ainda está ali na gestação, mas já tem o direito de receber o Bolsa Família. E a gestante precisa ser acompanhada. Ela precisa ser acompanhada através do peso, do mapa nutricional, para que ela continue recebendo o benefício. Então, assim, quando o Sonilda vai, quando a Secretaria de Saúde vai, nós também estamos montando uma equipe para ir junto com a Secretaria de Educação e lá fazer também o mapeamento daquela região da presença. Então, tem que informar as condicionalidades, essas três, é o tripé, não... Tem que andar junto, as condicionalidades, para que não tenham realmente o benefício. Isso está sendo feito desde o início da gestão e a gente, de fácil não está. Porque existiam, como eu te disse, muitos cadastros desatualizados, muita presença sem informar, sem saber, de fato, onde a criança, qual é a escola, a série da criança e onde a criança está. Agora está sendo feito, está sendo atualizado e também o peso também. O peso, ele foi até recentemente, foi noticiado que no dia 30 de junho seria o último prazo. Não é o último prazo, ele abre novo prazo. Foi o prazo para o primeiro semestre. O segundo semestre agora, abrimos novos prazos, tanto para informação do presença, como a informação do peso, como a atualização do CAD único. Então, os três andam junto e através desse comitê que foi criado em parceria com as demais secretarias para fazer a atualização e evitar que isso aconteça. Então, é realmente o tripé e nós, as três secretarias, elas caminham junto nessas condicionalidades para que possa fortalecer e não haver nenhum prejuízo nesse sentido do Bolsa Família. Então, atenção, gente, cumpre direitinho o que determina lá o programa, para não correr o risco aí de estar recebendo mensagem de suspensão ou coisa parecida do seu programa. Porque é um dinheiro que entra todo mês e que você sabe exatamente para onde esse dinheiro vai. E você sabe que se faltar essa transferência de renda, vai lhe fazer uma falta muito grande. E faz mesmo, e faz. Então fica atento, é só cumprir direitinho. Manda menino para a escola, joga duro. Eu sei que menino às vezes não quer acordar cedo para ir, vai, joga. Você é pai e ele é filho, e pronto. Você entende isso e tá tudo certo, né? E cumpre o peso tudo direitinho, para você que é gestante também, para você que está já tem um benefício, então fica atento a isso. Secretária, em relação ao passe livre, aí não só o passe livre e também o transporte cidadão, que também passa aí por sua secretaria, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Algumas pessoas têm reclamado dessa questão do transporte cidadão. Está faltando, vai voltar, não vai voltar, como é que é? Vila, sobre o passe livre, existe novamente as dificuldades que nós enfrentamos ao assumir a pasta da secretaria. Desde 2019, não houve uma atualização, nem um recadastramento da questão do passe livre. O passe livre, ele pode ser permanente ou pode ser eventual. O que é o passe livre eventual? Aquela pessoa porque por um determinado momento ele está precisando receber aquele benefício do passe livre, que é em parceria com o CIT, que é o setor de transporte,
juntamente com a Secretaria de Promoção Social. Então, tem uns requisitos, a pessoa pode, por aquele período, estar recebendo. Mas, desde 2019, não é feito uma atualização desses cadastros. Ou seja, pode ser que pessoas que estão recebendo ainda o passe livre não precisa mais daquele benefício. Não tem mais o direito, inclusive. Não tem mais o direito e a gente precisa, de maneira muito respeitosa, ser sensível às pessoas que precisam. Porque hoje são 3 mil cadastros. Existe hoje o sítio para a gente, que existe 3 mil cadastros de pessoas que estão recebendo passe livre. Que estão recebendo. Desses 3 mil e mais outros tantos que estão, nós fazemos o atendimento do passe livre todos os dias na Secretaria Sede da Promoção Social. Aí todos os dias o cidadão vai lá, o que quer receber o passe livre, leva toda a sua documentação e é feito um agendamento. Sim. Um agendamento porque ele através do laudo que ele apresenta, ele passa por uma equipe. Primeiro, uma comissão que é feito, tem uma comissão julgadora para esse fim, que é formada pela sociedade civil, por pessoas da Secretaria de Promoção Social, pelo médico, existe um médico que vai verificar aquele laudo. É importante destacar também que a lei, ela diz quem tem o direito e quem não tem. A gente tem percebido que algumas doenças, elas têm adquirido esse direito, que é o caso da fibromialgia, que agora, recentemente, teve essa lei que deu o direito às pessoas que terem a fibromialgia terem o benefício do passe livre. Mas a lei ainda não foi sancionada, mas as pessoas já estão procurando, mas assim, na hora que chega lá, que passa pela comissão e que passa pelo médico, ele vai verificar o laudo e vai verificar o CID. Aquele CID, o médico, a Secretaria de Promoção Social, com perdão às demais secretarias, é a melhor secretaria que tem, porque é a secretaria do sim. Se é possível, é o sim. E o não, a gente dá de forma humanizada, porque a gente entende e vai mostrar para a pessoa por que o não. No CID ali, ele vai dizer qual é a pessoa que vai ter direito àquele benefício ou não. O médico ele de automático já aprova e os casos, como eu te disse, o não, ele vai ser analisado, é o caso concreto. Nos casos concretos, o que o médico ali, porventura, ele não aprovou, ele será passado para uma comissão que irá analisar o caso concreto. Essa comissão, ela é formada toda quarta-feira, lá na Secretaria de Promoção Social, e a gente faz agendamentos, é por agendamento. O atendimento para agendar, todos os dias, exceto quarta. Mas o agendamento para a comissão é na quarta-feira, que agora a gente está fazendo uma força-tarefa em função da mudança, que houve a mudança também do cartão. Então, sim, como houve a mudança do cartão, o cartão não está bloqueado, mas o CIT deu para o cidadão um prazo, uma carência para que as pessoas vão atualizar esses cadastros. Para fazer a troca do cartão. A troca do cartão. Isso. Não é o benefício que está sendo suspenso, mas é a troca do cartão. Então, quando você vai trocar um cartão, assim, em tudo, você precisa fazer uma atualização do cadastro. Então, o que é que nós recomendamos? Que o cidadão, como você falou, tenha toda a sua documentação em dia, o seu laudo atualizado, porque após esse período a gente vai precisar fazer um recadastramento, até para a gente entender, fazer um mapeamento, um estudo que não é feito desde 2019, de qual é a realidade desse cidadão, qual é a necessidade desse cidadão que necessita desse benefício. Então, a gente precisa. Então, o cidadão, para fazer esse recadastramento, ele tem que estar com laudo de, no mínimo, eu acho que não sei se são 6 meses. Acho isso que é são 6 meses. 6 meses, é a comissão que colocou, são 6 meses. Então, já ir providenciando. Se o seu laudo é de 5 anos atrás, como eu estou te falando, desde 2019... Tem que ter um novo laudo. A documentação em dia,
né? A carteira de identidade, toda aquela documentação. Se você vai precisar do acompanhante, porque existem alguns benefícios que precisa do acompanhante, Sim. também tem que levar a documentação desse acompanhante. Se você, às vezes a pessoa não tem condição de locomoção, é por procuração, é preciso fazer por procuração, tem um representante legal daquela pessoa. Então, a gente está caminhando, Vila. Todos os setores da Secretaria hoje estão funcionando para atender essa demanda inteira? Essa demanda específica está funcionando apenas na sede da Secretaria. Sim. Como eu te falei, será necessário a gente fazer o mutirão. Comumente falando, será necessário a gente fazer essa força-tarefa e trazer toda a rede nossa da Secretaria para fazer essa força-tarefa de atualização desses cadastros. Nesse caso estamos aí, planejando isso. É o governo, não é nem a Secretaria. É o governo, de modo geral, para fazer uma força-tarefa, inclusive com apoio de outras secretarias. Exato. De outras secretarias. Já estamos conversando sobre isso, já estamos buscando apoio das demais secretarias, né? Isso. Secretaria de Saúde, porque muitos precisam do laudo. Isso. Todas as demais secretarias, para que a gente possa estar fazendo, né, ofertando esse serviço com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e que a gente possa realmente estar alcançando mais pessoas que de fato precisam desse benefício. Questão do transporte cidadão. Algumas pessoas tinham o serviço do transporte buscar em casa, até para levar mesmo numa praça, levar numa praia, o que dá dignidade. Verdade. Muitas vezes. Verdade. Esse serviço não tem mais, secretária? Vai voltar, não vai voltar? Como é? Estamos planejando para isso, Vila. Então, estamos dando um passo de cada vez, com responsabilidade, com respeito, principalmente, a quem precisa, do cidadão. Recentemente, agora, e foi uma ação belíssima, que é no São João Amado, nós ofertamos esse serviço. A Secretaria de Promoção, juntamente a pedido do prefeito Valderico, nós ofertamos o serviço de conduzir, de levar as pessoas para estar nesses espaços, para estar nessas praças. E num espaço privilegiado, bem próximo ao palco ali, muito interessante isso. Foi dignidade, né? Dignidade, foi riquíssimo, foi muito belo e foi muito satisfatório. Você vê o brilho, você vê no olhar, você vê o agradecimento de mães, pessoas que estão... meu filho está aqui pela primeira vez e nós fomos buscar em casa. Então, é sobre isso. É realmente sobre isso. A gente está olhando, a gente está planejando esse cuidado, continuar com esses serviços em festas que forem, né, ofertadas pelo município, essas festas populares. Sim. Então, foi muito bonito isso, foi a pedido do prefeito e realmente abrilhantou a festa. Secretária, nós temos uma quantidade enorme de pessoas morando na rua em Ilhéus. Pessoas em situação de rua. Que tipo de trabalho a Secretaria está fazendo para tentar reverter essa situação? Porque tem gente que tem família. Tem gente que não está aí e não tem casa. Exatamente. Tem gente que tem família, tem gente que recebe o benefício, que está na rua. Sim, eu tenho esses dados. E é necessário realmente que essas pessoas tenham assistência. Exato. Fazer, ouvir essas pessoas. Até entender por que elas estão na rua. Isso. Exato, Vila. Esse mês, do dia 19 a 22 de agosto, você tocou nesse assunto, no dia 19 especificamente, é o Dia Nacional de Luta por Pessoas em Situação de Rua. Ele faz alusão por causa de um acontecimento que teve há um tempo atrás, eu não estou com a data aqui, que houve numa praça e que essas pessoas em situação de rua foram agredidas. E aí, a partir daí, todo dia 19 de agosto, aí fica uma semana, o dia 19 a 22 de agosto, é o Dia Nacional das Pessoas em Situação de Rua. Então, assim, esse mês
não só esse mês, mas todos os dias, e faz alusão esse mês, porque a gente cria, assim como o Dia de Violência contra a Mulher, então Sim. a alusão a um fato, que não deveria ser, mas vem de um fato Geralmente, triste, né? geralmente vem de um fato triste. Então, a nossa equipe, a gente tem uma equipe formada, uma equipe de abordagem. Essa equipe, ela está na rua, ela está trabalhando, ela está fazendo essa busca ativa e ela tem mapeado todas essas pessoas que você falou. O que a gente tem notado é que vem crescido o número de pessoas e que são pessoas que não estavam à época, vamos dizer, do início da gestão até agora, são pessoas diferentes. São novas pessoas. Novas pessoas. A gente sabe que esse público, ele é rotativo mesmo, Sim. mas é importante destacar que a lei do Estado do Brasil, ela você não é obrigado a sair da rua. Você, pelo seu direito de ir e vir, as pessoas, elas só podem ser assistidas se ela quiser. Então, assim, os meninos abordam, o grupo de abordagem abordam essas pessoas, identificam, tiram a identidade, se eles não tiverem documento, através, com parceria da Defensoria Pública, consegue fazer o registro de nascimento. A defensora Elisete nos ajuda muito sobre isso. Então, assim, é realmente um trabalho em rede. Esse trabalho de pessoas em situação de rua é uma demanda social. É uma demanda da sociedade. É uma demanda da sociedade enquanto órgão público, é uma demanda da sociedade civil, é uma demanda das instituições e dos órgãos que a gente trabalha em rede. Recentemente, nós criamos também uma comissão e um comitê, né, para tratar pontualmente dessas pessoas em situação de rua. Então, essa comissão, esse comitê, ela foi formada por diversas secretarias, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Gestão. Então, formamos esse comitê e já fizemos, primeiro com o Ministério Público, com o doutor Pedro, através do doutor Pedro, e fizemos depois vamos dizer assim, uma escuta à sociedade. Nessa escuta, nós convidamos a sociedade civil, então a sociedade civil, o Rotary, a sociedade civil, as OSCs, né? As organizações não governamentais que já tratam sobre isso, que também têm o seu papel importante, que também tem o seu tratamento e o mapeamento dessas pessoas que estão em situação, e nós verificamos que cada uma tem uma maneira de trabalhar. Então, existe o Banho Solidário, que faz um trabalho belíssimo. Existe os Amigos Solidários. Existe Amor Sem Fim. Eu não vou denominar todas, porque são infinitas. Eu corro o risco de deixar alguma tem fora. Vários, são várias. Trabalhos bem interessantes. Exato. Eu só discordo de algumas ações, porque tem algum tipo de assistência, secretária, que não resolve o problema, que mantém a pessoa na rua. Quando é assistencialismo. Por exemplo, essa questão tem grupos que entregam sopa, tem grupos que entregam almoço. Isso. Eu entendo que é necessário fortalecer as instituições, para que as instituições façam um trabalho direto com essas pessoas. Porque tem muita gente que tem família, mas quer estar na rua. Verdade. Quer estar na rua porque a rua dá liberdade. Quer estar na rua porque na rua tem drogas. Quer estar na rua porque na rua tem sexo. Quer estar na rua porque a rua é rua. É a rua. E ela sabe que talvez na segunda não, mas na terça-feira, em algum ponto da cidade, tem alguém entregando uma quentinha. Ela sabe que talvez na terça não, mas na quarta-feira à noite tem alguém entregando uma sopa. Ela sabe que na quinta não, mas talvez na sexta-feira tem alguém entregando uma outra quentinha. E em algumas situações, a gente vê muitas vezes quentinhas sendo desperdiçadas, quentinhas sendo vendidas a preço de nada, ou tu até escolhe a quentinha que quer, porque tem vezes que tem dois grupos que entregam a quentinha no mesmo dia. Então escolhe o que é a quentinha que tem. Então, quando você faz um trabalho ajudando as instituições, por exemplo, Centro Pop,
É necessário que volte o Centro Pop para poder continuar com esse trabalho. Porque no Centro Pop você tem uma triagem, no Centro Pop você tem os psicólogos ouvindo, conversando, vendo a questão de documento e tentando tirar a pessoa daquela situação e não mantendo a pessoa na situação de rua. É sobre isso. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos agora buscando essas instituições, essa organização, em parceria justamente para mostrar para eles o nosso serviço e buscar apoio e fortalecimento para que a gente tenha um direcionamento. Não, como eu disse, eles não vão deixar de fazer o trabalho social. Porém, o trabalho social junto conosco. É isso que nós estamos buscando, fortalecer essas parcerias. Já visando isso, nós estamos planejando para o dia 28 já uma ação para, junto com a secretaria, com as demais secretarias, para fazer essa busca ativa em alusão a esse dia, né? Que é no dia 19, mas vamos fazer essa ação no dia 28, verificar se essas pessoas estão com a vacina em dia, se essas pessoas estão com a documentação em dia. Então, será um momento especial que a gente está trabalhando para isso, também em parceria com isso. Então, é fortalecer esses laços, é construir essas pontes, que é a nossa função aqui, enquanto na Secretaria de Promoção Social. Como você destacou, no Centro Pop, que pode ser o ponto de referência para que essas instituições aproximem, chegam perto e a gente possa dar. Eu queria destacar também, Vila, que desde o início da gestão, a gente tem buscado, mapeado onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, esses cidadãos em situação de rua e por que eles estão nessa situação. Então, o trabalho da gente é justamente esse, verificar e ressocializar essas pessoas, reintegrar mesmo essas pessoas à sociedade. Como você falou, não é fácil, muitos estão pelo vício, muitos estão pela facilidade e muitos têm residência. A gente já identificou que muitos têm residência aqui em Ilhéus mesmo e querem estar na rua. E a lei não permite que você pegue essa pessoa coercitivamente, que você leve para uma clínica, se for o caso, para internar, que você devolva para casa. Muitas vezes a gente faz o encaminhamento quando eles querem até as residências, mas depois eles voltam novamente para a rua. Eles voltam novamente. E só esse ano nós já conseguimos identificar, localizar famílias fora do município de Ilhéus. E 9 pessoas já foram reintegradas para suas cidades natal, por vontade própria. Isso após um acolhimento, isso após a verificação da documentação, isso após todo o atendimento humanizado que é feito através da equipe, como você colocou, com assistente social, com psicólogo, orientadores sociais, a equipe do Centro Pop, juntamente com a equipe da abordagem. A senhora falou há pouco que tem aumentado o número de pessoas em situação de rua aqui em Ilhéus. Tem, Essas rotativo. Pessoas daqui de Ilhéus ou pessoas de outras cidades? Temos identificados que são pessoas de fora. Agora mesmo nós estamos com um mapeamento e identificamos 13 pessoas que já se colocaram no desejo de retornar. Sim. E não tem os meios. E isso a gente precisa proporcionar após, obviamente, construir esses meios, construir essas pontes para que essas pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Viçosa, pessoas de cidades do entorno também, de Bicaraí, Canavieiras, pessoas de Canavieiras, que têm famílias lá. E que algumas, às vezes, chegam a expressar para a gente que não sabe como chegou aqui. Elas falam assim, que não sabe. Não tem ideia. Não tem ideia como você deve ter. Acontece isso mesmo, mas acontece. Paciência. Secretária, eu queria continuar conversando com a senhora, mas o nosso tempo está esgotando. Eu queria que a senhora falasse rapidamente aí sobre a questão do casamento coletivo. Ah, perfeito. É um momento bonito, viu? Nós temos 3 ações, Vila, que eu gostaria de colocar aqui, dando mais um spoiler para você. Você tá cheio de spoiler hoje, viu? Tá
vendo aí? Você tá vendo aí? É porque eu sou bonzinho aí. Eu tô vendo, mas a gente agradece, a a senhora oportunidade. acaba entendendo que é importante entregar essas informações. Então, nós temos 3 ações que nós estamos planejando na nossa secretaria, que é de fortalecimento de vínculo mesmo. Destacar que quando nós recebemos a secretaria, os serviços de fortalecimento de vínculo, que é o SFE, a gente chama de FE mesmo, né? Sim. SFE-FV, que é o fortalecimento de vínculo de famílias e convivência de famílias, eles estavam desativados. A exemplo, eu vi agora falando que estamos tendo agora uma ação importantíssima desenvolvida pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Agradecer aqui a parceria constante da nossa vice-prefeita, a nossa co-prefeita Vanessa e através dela está tendo esse evento importante agora na Central de Abastecimento, né, de Políticas para Mulheres. E quando nós recebemos, um dos pontos que nós fizemos questão de reativar, que estava desativado, foi esse serviço de fortalecimento e convivência de vínculo, que é um serviço do CRAS. É um serviço ofertado pelo CRAS, mas que ele é fora do CRAS. Acontece dentro do CRAS também? Acontece. Mas o bom é que ele acontece mais próximo das comunidades que mais precisa. Sim. No caso, quando nós assumimos, nós reativamos logo a da Central de Abastecimento do Malhado. Então, esse serviço de fortalecimento de vínculo da Central de Abastecimento voltou a funcionar e agora, a partir de toda quinta-feira, o do condomínio Sol e Mar. O condomínio Sol e Mar também estava desativado. Então, aos poucos, a gente já está reativando esses serviços que têm que estar mais próximo das comunidades. Tem também um serviço também de fortalecimento de vínculo nas comunidades indígenas, que a gente está preparando também para voltar. Então, esses serviços, ele faz aquele fortalecimento de vínculo com as famílias, para fortalecer, para que as famílias sejam fortalecidas. Famílias de todas as espécies. A gente não diz, não são famílias tradicionais. Entende-se por família todas as espécies de família. E a partir daí, através dos CRAs, desse serviço de fortalecimento, nós vamos estar desenvolvendo 2 ações, que é a ação do Dia das Crianças. A ação do Dia das Crianças em outubro está sendo planejada para essas famílias assistidas e crianças assistidas pelos CRAs, são famílias referenciadas pelos CRAs, e o casamento coletivo, que também será para pessoas e famílias referenciadas pelos CRAs, aquelas que quiserem dizer o seu sim, né? O seu sim. Nós estamos planejando para novembro, no caso, o Dia das Crianças para outubro, e novembro é o casamento coletivo. E nós estamos felizes com isso. Vai ser muito bonito. Eu penso que vai... os casamentos coletivos, de modo geral, emocionante. São lindos, são bem bonitos, né? Sim. E traz uma emoção muito grande. Então. Isso é muito interessante, o governo se preocupar com isso. Muito interessante. Os CRAs já estão fazendo a busca dessas famílias, não só das crianças, mas essas famílias também que você tem que organizar a documentação, tem todo um trabalho. Então, por isso que será em novembro, mas já estamos planejando desde já. Tem questionamentos aqui. Oi, Neto. Fala, querida. O Pilpa está aqui parabenizando a excelente entrevista com a secretária. Parabéns. Obrigada. Querido Pilpa. Também tem mensagem de Kaique Souza para a senhora. Oi, Kaique. Oi, Kaique. Bom dia. Querido ex-vereador de Ilhéus. Fala, Vila. Fala, Neto. Fala a todos aí. Deus abençoe. Bom dia, secretária. Queria deixar aqui o elogio, né? Obrigada, Você Kaique. tem feito um grande trabalho aí à frente da Secretaria de Promoção Social. Parabéns pela atenção devida e também pelo cuidado, né? Pelo trabalho humano que você tem feito aí. Não tem deixado aí nem perguntas, nem respostas e nem questionamentos acerca da sua secretaria. Queria também deixar aqui um questionamento, já aqui falando agora do Colégio Nelson Oliveira, falando da secretária de Educação. Já que tem uma servidora, uma merendeira aqui que perdeu a mãe, meus pesos, meus sentimentos. E o diretor colocou que os alunos ficaram 8 dias sem merenda. Por quê? Porque não se desloca alguém, porque não se tem um plano B. Será que os alunos têm que ficar 8 dias sem merenda por conta, né, de um falecimento da mãe da merendeira, que é aqui também deixar meus pesos e meus sentimentos. A mãe da servidora que acabou falecendo. Mas precisa se ter um cronograma. A Secretaria de Educação ainda
está perdida. A secretária de Educação está perdida. A Secretaria de Educação ainda não conseguiu arrumar a casa. Ok, Kaique, muito obrigado pela participação. A gente encaminha a reivindicação à Secretaria de Educação de Ilhéus. Mais mensagem chegando, diga, Fia. Antônio Pena aqui da... Oi, Antônio, Conquista. querido Antônio Pena, da Voz Irmão. Bom dia, Vila. Bom dia, equipe. Vila, eu tô aqui com uma situação aqui. Eu tenho um vizinho, que esse vizinho meu tem um irmão que mora também aqui com ele, mas é um cara que vive na rua. Ele também não tem documento, né? Então, secretária, bom dia. Bom dia. Eu queria saber da senhora como é que seria possível resolver esse problema, porque o irmão dele, ele é pedreiro, ele é vizinho meu aqui e já tentou de todas as maneiras fazer o documento desse cidadão, inclusive para mandar para São Paulo, para casa do outro irmão, que tem uma condição melhor. E aí não consegue fazer o documento. Como seria possível? Nesse caso, Tem como, talvez, alguém da secretaria fazer uma visita, sei lá. Veja aí qual a possibilidade que existe de descobrir o documento, porque o cidadão não tem documento de nada. Não tem certidão de nascimento, não tem nada. Não existe. É um cara que não existe pro mundo. ok. Valeu, Pedro. bom dia, obrigado. Valeu, querido. Nesses casos, assim, é alguém da família que tem que ir até a secretaria? Como é que é, secretária? Se ele não tem condição, alguém da família deve ir Sim. à secretaria e a gente pode fazer a visita também, que a gente faz a visita domiciliar, verificar. No caso dele não ter documentação nenhuma, a gente vai ter uma dificuldade de saber. Primeiro, a gente precisa saber o local do nascimento dele, porque a Defensoria Pública, nossa parceira, a doutora Elisete, ela vai estar propiciando para ele a busca de uma Sim. certidão. O documento de identidade, que hoje a Carteira Nacional de Identidade, ela é feita no SAC, no serviço do SSP, através do SAC. Mas o documento de origem, se você for fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta via do seu antigo RG, que é a Carteira agora nacional, você precisa da sua certidão. Se você é casado, é a certidão de casamento. Se você for solteiro, certidão de nascimento. A partir das digitais, o Instituto Pedro Melo não teria condição de fazer a identificação da pessoa? Se ele já fez a identidade em algum momento na vida, vai ter lá, eu acredito que sim. Que a gente faz desde cedo, né? Ou fazer uma busca através do CPF também, Sim. através do CPF dele, mas a Defensoria Pública vai precisar de algumas informações, alguns dados, e isso aí o serviço social nosso pode fazer, de entrar em contato, depois pede ele para entrar em contato conosco, para a gente estar pedindo o pessoal da abordagem para fazer uma visita e fazer uma escuta ativa dele para verificar como é que a gente pode identificar de onde ele é. E através da Defensoria, a certidão. Pena, Primeiro passo é a certidão. pede para alguém da família dele procurar aí, acho que o irmão dele, né? Procurar a Secretaria De Promoção de Social. Promoção Social. E lá vai ser feito uma escuta, vai fazer alguns questionamentos, né? Em relação pai, mãe, se já teve algum documento algum dia, o nome completo dele. A partir daí vai ser feita uma busca e, de repente, se algum dia ele teve algum documento, vai ficar mais fácil, porque a partir daí você consegue, através da defensoria, consegue identificar a pessoa. Se nunca teve nenhum documento, provavelmente teve aí uma certidão de nascimento. De nascimento. E a partir também dessa certidão de nascimento, a partir do nome de pai, de mãe, através inclusive dos documentos do irmão, pode tranquilamente fazer a identificação dessa pessoa. Mas pede para que ele procure a Secretaria de Promoção Social, tá bom? Mensagem chegando, diga, Neto. Ok, pronto. Secretária, muito obrigado, viu? Eu agradeço aqui a senhora pela participação aqui no programa, os esclarecimentos que a senhora trouxe aqui, bem pertinentes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vila, agradeço você, agradeço a todos os ouvintes da Ilhéus FM, ouvintes do Tabuleiro, né? Colocamos à disposição, estamos aqui para servir a população. Como eu disse, a nossa secretaria é a secretaria do sim e do não humanizado. Nós agradecemos, estamos à disposição para novas entrevistas, se for o caso. Maravilha. Nós temos muitos casos aqui, a gente tem alguns outros assuntos que a gente pode estar tratando aqui em outro momento, em outra situação. Muito obrigado, viu? Agradecer também, Vila, não posso deixar de agradecer toda a equipe,
da Secretaria de Promoção Social, todos os coordenadores. A Secretaria de Promoção Social vai além da Secretaria Sede. Ela tem 6 CRAs, 2 CREAs, 4 abrigos institucionais, o Centro Pop, e estamos lá para atender o cidadão. Então, agradecer a toda a equipe que diuturnamente está lá para atender e bem atender o cidadão. Agora nós estamos com a equipe formada, né? No início da gestão nós estávamos com esse déficit de pessoal, mas agora com a equipe formada, ainda precisamos muito melhorar e fortalecer a equipe capacitada. Hoje mesmo a equipe está sendo capacitada em Itabuna, uma equipe foi para lá, que tem um grupo da SEADES que veio para capacitar esses novos servidores, né, dessa nova equipe técnica. Então, agradecer a todos que diuturnamente estão lá para atender o cidadão. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada, Vila. Boa sorte a senhora. Bati um papo com a secretária Sayonara Machado, secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Ilhéus. Neto, vamos para o apoio rapidinho, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.